E o pronunciamento do prefeito Marco Antônio na manhã desta terça-feira não se pautou apenas no impasse envolvendo o Corpo de Bombeiros Voluntários. Na ocasião, ele ainda se posicionou sobre a postura adotada pelos camelôs do calçadão da Miguel de Castro, contrários ao decreto que os obriga a deixar o espaço. Durante a minha campanha, fui procurado por eles e eles pediam que eu me manifestasse se eu era a favor ou contra. Eu disse a eles que não fui eu que tirei da praça e nem fui eu que coloquei na praça novamente. Que a minha atitude, se eu fosse eleito, seria o que a justiça determinasse. E assim eu tenho agido. Quando eu fui, depois desse ano, procurado pela justiça me manifestar e me posicionar em relação ao processo, que existe um processo contra eles para retirada, eu me manifestei de acordo com a orientação da Procuradoria da Prefeitura, que entende que, na verdade, o decreto para a liberação de uso de uma praça, de um espaço para todos, para um grupo de pessoas, que sem pagar nenhum tipo de imposto sobre isso, era irregular. Então eu fiz um decreto contrário ao decreto passado, então anulando o decreto passado. Isso está nos autos e a justiça então vai julgar. Fui procurado por eles imediatamente, foi um encontro na rua, em frente para o prefeito, lá no bairro Salatiel, todos estavam lá, eu me manifestei com eles e disse que a minha atitude era relação à orientação jurídica e eu que permaneceria nessa atitude, que eu entendo que é a correta. Agora, o resultado disso está sob o júdice. Comentei com eles que eles não iam sair na data programada, aquele era um protocolo do decreto, porque como estava na justiça eu tinha que aguardar. Eles sabiam disso. Marquei um encontro com eles, mais de um, e eles manifestaram que teriam um encontro com o advogado deles primeiro para depois conversar com a prefeitura. Não tiveram em momento nenhum a disponibilidade de conversar comigo. Mentem quando disse que eu não estava à disposição de falar com eles. Como hoje, por exemplo, depois de sexta-feira, que o secretário da Fazenda, eu não estava em Caratinga, disse que eu marcaria, a assessoria de imprensa da prefeitura marcou novamente a tarde e se negaram a estar conosco. Que, na verdade, não tem o que se conversar mesmo. O decreto foi feito e não vai ser retirado. Já está nos autos do processo. Quando o juiz julgar, vai ser julgado e vai ser decidido. Se eles vão permanecer, então nós vamos regulamentá-los com alvará, com impostos. Se a justiça entender que eles têm que sair, nós faremos todo o trabalho social para realocá-los, com a preocupação de dar toda a proteção que eles merecem. Agora, nesse momento, qualquer movimentação da opinião pública não interfere. Eles sabem disso. Eles sabem que, na verdade, a minha posição ela foi jurídica, de orientação jurídica. Conversamos isso e eu não entendo, então, porque eles dizem que o prefeito está querendo acabar com o camelô. Eu estou querendo restituir um espaço que não foi feito para eles, que foi feito para toda a sociedade e que, nessa forma, eles teriam um novo espaço a ser discutido. Mas agora, não tem mais o que falar. Eu não vou mais me manifestar em relação a esse assunto, porque entendo que eles não foram éticos quando eles não quiseram reunir comigo, quando eles se manifestaram que eu estava querendo acabar, e eles se manifestaram que eu estava pobre contra rico, uma manifestação errada, antiética deles, porque, na verdade, nós sabemos que lá tem camelôs que tem mais de um, tem pessoas que são contratadas, sublocadas, tem pessoas de fora. Então a questão não é essa, a questão é simples. A prefeitura teve que se posicionar em relação ao processo. Se posicionou ao contrário, o documento está lá, pronto. O resultado da justiça, nós depois vamos discutir o que fazer. E nós não vamos comentar mais esse assunto, porque eu não posso mais ficar solicitando a presença para uma discussão de um assunto que já está resolvido. E mesmo assim, chamei e eles não fizeram presente. Então eu gostaria, nesse momento, que as pessoas entendam que está na justiça, isso pode rolar um mês, um ano, 2 anos, mas a posição da prefeitura foi bem clara para a sociedade. Eu tenho esse posicionamento. Não sou um político hipócrita. Entendo que o espaço público é para todos e não para um grupo. Me posicionei dessa forma. Agora, os juízes vão decidir. Em decidindo, por exemplo, contrário, a gente discute, a favor, a gente discute. Eu gastei um ano para tomar essa atitude. Alegação que nós consideramos legal, que o decreto é um decreto que fere os direitos de todos e resolve o direito de poucos. E o prefeito não tem que resolver o problema de poucos. Aquilo é uma praça que foi construída. Então, ali nós entendemos que administrativamente era melhor um espaço fundamental, o coração de Caratinga. Nada contra o camelô e nem dizer, são trabalhadores e vamos trabalhar com eles no espaço, como gestões passadas já pensaram nisso. Então a questão é, não tem que se discutir mais, já está na justiça e a justiça vai decidir. A questão social é muito séria e aí é um problema da prefeitura, avaliar socialmente aqueles que realmente precisam e aí então a gente começa a trabalhar. Eu vou dar um exemplo para vocês clássico. Vocês estão vendo o lavador de carro da catedral em frente ao fórum? São 19, eu procurei todos eles e ofereci emprego. Na Construban,
nessa Prefisan, procurei empresa para poder absorvê-los, porque é uma questão social. Só 6 aceitaram trabalhar. Então nós fazemos isso. Depois que acontecer, nós vamos procurar dar uma proteção a essas pessoas no sentido de trabalho, depois de uma avaliação social, se realmente eles necessitam disso. No dia 9 de janeiro, a atual administração publicou decreto desautorizando os camelôs a ocuparem o calçadão da Rua Miguel de Castro. Tramita na Justiça uma ação popular que questiona a utilização daquele espaço público pelos ambulantes. E o prefeito justificou que precisou tomar esta atitude para resguardar o município de consequências judiciais.